não precisámos de limitar a atividade, aliás, é impensável limitar a atividade, não internar acidentes musculares cerebrais, não internar insuficiências cardíacas. Em termos de internamento, não deixámos nada para trás. O Serviço de Medicina Interna do Hospital Garcia Horta reestruturou-se completamente, ou teve que se reorganizar para a problemática Covid. Ou seja, teve que criar áreas específicas Covid. Inicialmente até criou áreas de suspeitas Covid primeiro e depois Covid. Portanto, reorganizou-se. Dos seus, então, 5 setores, 3 ficaram afetos completamente ao Covid. Para além do mais, teve que dar apoio através da sua direção e através da gestão de camas global ao Serviço de Infecciologia, ao Serviço de Pneumologia, coordenando toda a atividade de Covid, exceto cuidados intensivos. Também com interligação com os cuidados intensivos, mas ficaram sob a responsabilidade da medicina interna todo o internamento de Covid, não cuidados intensivos. No caso do internamento, há também uma outra vertente que é, quem faz urgências neste hospital são os internistas e os internos da especialidade da medicina interna. Esses apanharam à entrada do hospital toda a área respiratória que foi logo desviada como sendo Covid. Em boa verdade, e de verdade e com justiça se posso dizer, que outras especialidades abandonaram a sua atividade comum, colaborando com a medicina interna, uns passando a fazer urgências que não faziam, outros colaborando na atividade na medicina interna não Covid. Ou seja, como o serviço tinha que manter atividade, foi ao longo do tempo, infelizmente, reduzindo a atividade normal, mas conseguiu aguentar o embate. Em termos de internamento, o serviço a medicina interna conseguiu aguentar a solicitação de internamentos, quer da urgência, quer fora, mas sobretudo da urgência não Covid, ou seja, o doente normal, o doente comum, com patologia comum, insuficiência cardíaca, pneumonias não Covid, doenças renais, diabetes, a hipertensão, o acidente vascular cerebral, isso continuou tudo a funcionar. Desde o princípio da pandemia, a organização foi-se aprendendo. Inicialmente tínhamos serviços para suspeitos Covid, que eram serviços, uma espécie, tivemos que alocar camas tampão, antes de termos a certeza se seriam Covid ou não. Se fossem, seguiriam para uma área específica Covid, uma enfermaria Covid. Os outros não, iriam para um serviço, mantinham-se no tampão, ou até terem alta, indo para casa sem suspeição, não é? Pronto. É bom não esquecer que chegámos a ter mais de 250 doentes internados de uma vez num dia, em vários dias. Chegámos mesmo aos 270 num dia. Em enfermarias Covid e não cuidados intensivos, atenção. Portanto, os cuidados intensivos com quem mantínhamos uma colaboração e nós mantivemos uma reunião diária com todos os setores Covid, com o responsável do setor Covid, com a gestão de camas global do hospital e com um elemento dos cuidados intensivos para poder drenar o que é que era preciso para os cuidados intensivos ou não. Porque foi muito hipervalorizada a problemática dos cuidados intensivos, mas a grande pancada, entre aspas, que os hospitais tiveram foi no serviço de medicina interna, porque abarcaram mais de 90% da patologia Covid. As coisas depois foram, o pico máximo foi há 2, 3 meses atrás. O pós-natal foi muito grave, quer dizer, os gráficos dos internamentos Covid do hospital estão publicados nos sites do Ministério, portanto, e da DGS, portanto é fácil ter acesso a isso. Só começou a decair há 2 semanas para cá e há sempre uma decalagem nos internamentos e nós começámos a desconfinar serviços progressivamente, mas sempre com um olho para trás. Não estamos distraídos
para o que possa vir a acontecer. Portanto, há coisas que podem ser demais ou não, são discutidas com a direção clínica, a participação diária da direção clínica foi também importante, porque isso, na fase inicial, mantínhamos uma reunião diária com a direção clínica logo de manhã para fazer o ponto da situação de um dia para o outro, mas depois, entre o Serviço de Medicina, ele próprio tinha e tem uma reunião diária, um encontro diário, fazer o ponto da situação do que é que se pode tirar para casa. E há um problema nacional, que é o problema social, que foi um bocadinho agravado com o Covid, até porque as pessoas tinham medo de receber pessoas ditas como curadas Covid. Ou seja, ao 10º dia, uma pessoa com Covid está teoricamente curada, não tendo teste e não fazendo teste, faz alguma confusão à família receber em casa uma pessoa com 10 dias de Covid, já bem do ponto de vista sintomático. Se bem que a doença Covid ou a pneumonia Covid seja uma doença grave, as pessoas talvez não tenham percebido bem à primeira, só perceberam à segunda. A pneumonia Covid é uma doença muito grave, que cria incapacidade a prazo e vai provavelmente criar incapacidades, até se calhar a nível psicológico é óbvio, mas a nível físico marcadas. Eu posso dizer que eu tenho familiares muito próximos que já tiveram alta há 1 mês e meio e não conseguem subir uma escada a um 2º andar. E foram com oxigênio para casa. Portanto, há depois toda a gestão da ventilação não invasiva, que também fizemos nesse serviço. Chegámos a ter mais de 150 doentes em ventilação não invasiva, ou seja, não cuidados intensivos, mas como ventilador de aporte de ventilação não invasiva. E isso tinha que ser discutido diariamente. As coisas foram desconfinando um bocadinho, estamos a olhar com cuidado pelo canto do olho o que é que se passa. É uma doença não muito conhecida, traz consequências gravíssimas, leva à morte. Tivemos períodos com uma morte por dia, o que era muito, por setor às vezes. Ainda estamos a ter no dia-a-dia, ainda hoje verifiquei óbitos Covid, portanto, estando já, aparentemente, a opinião pública, com o noticiário televisivo, traz números que dizem que há menos casos, mas depois, a nível hospitalar, os casos às vezes são os mesmos, estamos a diminuir em todo o país, é óbvio. O Norte preparou-se primeiro, teve tempo para aprender, nós aqui demorámos a aprender com o Norte e a aprender com nós próprios, agora estamos completamente preparados. Ainda mantemos 4 serviços Covid, chegámos a ter 11, incluindo os cuidados intensivos, portanto, neste momento, enfermarias Covid, ainda mantemos 4 enfermarias. A curto prazo vamos ficar só com 3, as coisas correrem todas bem em termos da rua. Agora, eu costumo dizer que o problema do Covid, e quando me perguntavam, estamos em Almada e Seixal, que o problema, as pessoas perguntavam, então e o seu hospital? Está-se a aguentar? E não é o hospital que se estava a aguentar, o hospital aguentou-se sempre. E para isso se preparou com mais entendimento, com menos entendimento, com mais filosofia, com mais logística, menos logística. Quem não se preparou foi a população de Almada e Seixal. Quer dizer, não quero agredir as pessoas, mas as pessoas... A cidade de Almada é que não estava bem. Não era o hospital que estava mal. O hospital tem que responder à cidade de Almada e à cidade ao Conselho do Seixal e à cidade. E a outros. Felizmente houve um grande intercâmbio e um serviço em rede no país inteiro. Nós precisámos transferir doentes para o norte, transferir doentes para o interior, para Castelo Branco, para o Médio Tejo, por exemplo. Tivemos uma colaboração com o Hospital do SAMS para não Covid e com outros hospitais privados, como o Hospital da Luz, nomeadamente, é um facto. Mas para o norte tivemos transferido doentes aqui e acolá. Também recebemos muitos doentes aqui e acolá de outros hospitais. O apoio ao Amadora Sintra foi importante quando o Amadora Sintra teve em mais dificuldade. É uma aprendizagem, não é um mar de rosas, não é uma felicidade. Agora vem talvez o pior,
que é reestruturarmos tudo de novo para a atividade normal. O que é que parou? Ou o que é que houve menos? E estamos a falar de medicina interna, não estamos a falar de atividade cirúrgica, estamos a falar de medicina interna. O apoio à doença grave, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, todo o apoio nessa área não terminou nunca. Demos sempre assistência a esses doentes. Houve um momento em que esses doentes, as pessoas com essas doenças, devido também à falta de apoio, provavelmente nos centros de saúde que não estavam em presença física, os seus médicos, e tinham muita teleconsulta, recorriam ao hospital, onde a gente na urgência não pode fugir ao atendimento presencial. Não é? A nível, e aí houve um bocadinho, penso eu, em todo o país, alguma vacilação que aprendemos da primeira para a segunda vaga, embora a segunda vaga tenha sido mais violenta, não é? A nível de consultas e de outros apoios que fazemos, exames auxiliares, não parámos nunca. Em Portugal conseguimos responder, não é à medida das nossas capacidades, que às vezes a gente diz que nós conseguimos produzir carne à medida das nossas capacidades ou fazer agricultura à medida das nossas capacidades. Não, aqui respondemos para além da conta. Talvez a gente tenha cometido algum erro a nível político global com a questão de um certo desconfinamento a dada altura. Mas também isso é uma aprendizagem, não é? Quer dizer, é uma aprendizagem que temos que estar a olhar bem para trás, para o lado, para o canto do olho, para todas as situações de futuro que venham a acontecer.